Olá, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero te encontrar bem. Hoje estamos aqui em mais um bate-papo especial e hoje estou com as convidadas Vanusa e Fabiana, né? A Vanusa, para quem não conhece, ela faz parte da equipe UVEC, do setor criativo da igreja, e a Fabiana faz parte, então, do Espaço Kids, né? Ela que comanda o Espaço Kids aqui da UVEC Igreja. Pessoal, hoje o nosso tema é uma conversa muito especial. O nosso tema da nossa conversa vai ser a motivação certa, né? Motivação. Estamos motivados todos os dias, né? Motivados para ir trabalhar, motivados para levantar, motivados para fazer diversas coisas no nosso dia a dia. Mas a pergunta que não quer calar: quem nos motiva? Ou o que nos motiva? Esse, então, vai ser o rumo da nossa conversa de hoje. E eu gostaria de saber das nossas convidadas, né, o que nos motiva. Vamos lá, pessoal? Certo. Primeiro, vamos ver o que significa a palavra motivação, né? É a junção de duas palavras, motivo mais ação. Então, é um motivo que leva a ter uma ação, certo? Uau, é isso né? aí. É aquilo que nos motiva a fazer alguma coisa, né? Tomar uma atitude, não é estar parado. Né? Exatamente. E também, o sinônimo da palavra motivação, ela vem também de uma causa, ânimo. Então, qual é a nossa causa? A nossa causa é Cristo. É isso aí, Cristo. E isso nos leva a uma motivação. Se nós temos uma causa, que é Cristo, consequentemente, vai levar-nos a ter uma motivação para o nosso dia a dia, para todas as situações, né? Para todas as áreas, né? Isso. E incrível quando a gente começa a prestar atenção na palavra motivação, né? Quando a gente entende essa pequena palavra, mas que traz um grande impacto, e ainda mais aliado a Cristo, né? Que é aquele que nos motiva. Com certeza. É verdade. E quando a gente compreende a causa e realmente o que Cristo nos trouxe, a profundidade disso, né? Porque o que a gente acessa gratuitamente hoje, né, a graça do Evangelho, não foi gratuito para Jesus. É verdade. Né? Hoje a gente tem essa forma gratuita, né? Gratuito. Ele pagou um preço, né? Foi preço Exatamente. de sangue, né? Ele cumpriu tudo o que precisava para que hoje a gente tivesse acesso a essa graça que por muito tempo não foi compreendida, né, da forma correta, né? Então, assim, quando a gente compreende, que nem a Fábio falou, a causa, né? A gente realmente entende o que a causa pede e a gente vai sem peso, né? A gente entende e compreende a profundidade disso e é tão leve, tão livre. É verdade. A causa. Meu Deus, como é leve, né? Como é leve. Antes a gente carregava um peso tão grande, né? E hoje a gente pode ver que é leve, né? Sem peso, né? E essa motivação, ela é realmente o que nos motiva, né? Desde o momento quando a gente acorda, né? Beleza, você aí de casa, quando você acorda, o que te motiva? O que me motiva, de repente, para o mundo é o trabalho, é as coisas secundárias, mas tem que ter aí um significado maior. Sim. Dessa motivação. E hoje a gente sabe que essa motivação é Cristo. Com certeza. E em João 16:33 diz assim: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Né? O que significa isso em outras palavras? Movimentem-se, alegrem-se, né? Eu superei todas as dificuldades, os problemas do mundo, venci as circunstâncias e as aparências do mundo, né? Então Cristo lhe dá a fórmula para superar as dificuldades do nosso dia a dia, né? É isso aí. É isso aí. Porque sem essa motivação, a gente passa por circunstâncias, passa por situações, mas essas situações, elas muitas vezes elas vêm e derrubam aqueles que não estão firmados na motivação certa. E é o que geralmente acontece. É o que geralmente acontece. Agora que tu tocou nesse assunto, era até algo que eu ia complementar depois, mas como tu falou agora de não estar firmado, foi a minha situação com o Miguel.
Olha na só, verdade. que Porque vivência. quando começou a acontecer tudo, né, eu estava confusa dentro de mim. E aí eu comentei, né, num grupo que a gente tem no WhatsApp, e eu coloquei lá, eu estou sem chão. Né? E foi onde a pastora ainda me corrigiu. O teu chão é Jesus. Exatamente. Na hora apareceu, uau, direto, e eu fiquei assim, sabe? Mas depois que você vai compreendendo e entendendo o plano que ele tem para a nossa vida, você entende que o teu chão é ele. E você não vai mais sair. É que, na verdade, a gente não consegue ouvir ninguém, não consegue entender, Sim. não vê nada, só vê o fim, acabou. Exatamente. Né? Então, é o que acontece normalmente hoje, né, com as pessoas que não têm uma base, né, Elas não estão motivadas no alvo certo. No alvo certo. Né? Então, qual que é a diferença? Né? Como você comentou, eu acho essa experiência incrível, né? A vivência que a Vanusa teve. Né? Porque assim, eu fiquei sem chão. As pessoas que não estão motivadas em Cristo, realmente perdem o chão. Realmente a casa ela cai. Mas quando a gente está motivado por essa causa, que é Cristo, né? Os átrios de Cristo, a gente começa a entender e ver as situações com outro olhar. Com certeza, porque a gente está motivado nele. Sim. E se a gente está nele, porque ele venceu. Se a gente tem essa perspectiva, se a gente acredita, confia que ele venceu, com certeza nós vamos estar motivados a vencer também, porque ele venceu. Se tratando de experiência, né? No início, quando eu estava pegando assim a pegada da graça, da revelação da graça, começando a entender, minha vida começou a mudar, começou a transformar, e também tem um testemunho que aos olhos humanos não seria impossível. Até hoje, se eu for para pensar, nossa, impossível. Eu estava respondendo um processo há mais de 10 anos, e em fevereiro ia chegar a sentença do juiz, né? E como todo processo, na nossa mente, assim, vai estipular um determinado valor, e eu posso pagar tanto assim, né? E vamos acertar, né? Mas um belo dia, o advogado me ligou e ele disse: Fabiana, você quer saber de uma notícia boa? Eu disse: poxa, fala, né? O que podia ser de bom, né? Você está livre do processo. Olha Ele só. disse: você está livre do processo. Você está completamente fora do processo. Você não faz mais parte do processo. Processo mais de 10 anos, onde a gente perdeu muitas coisas em questão de dinheiro e bens materiais. E tudo isso ainda recuperei de volta. Olha só que incrível. Isso aí não é natural. Não. Né? É algo sobrenatural, o que a graça está fazendo nas nossas vidas, né? Então, dali adiante, foi se desencadeando várias coisas, não só questões grandes, como pequenas também, né? Que a gente consegue agora ver e perceber. Porque isso tudo que você passou, né, Fábio, você entendeu a sua motivação. Quem é a sua motivação? Entendi. Porque outrora você estaria descabelada, você estaria com medo. Não vou dizer que não chorei, me desesperei. Eu deixei assim, eu ia falando assim: Senhor, está em tuas mãos, eu sei que Cristo é meu advogado, assim como eles levantaram o outro, eu sei que tu vai lá, tu vais mexer nos papéis, tu vai fazer tudo do teu jeito, ao meu favor, e eu descansei. Exatamente. Mas a gente, assim, não imagina isso, não espera isso, né? Porque assim, o que a gente precisa ser falado é que as circunstâncias, tanto boas como ruins, elas vão aparecer. Vão aparecer. Nós não estamos livres do acontecimento. Eles vão acontecer, só que a diferença é aonde que está a tua motivação. Mais uma vez, nós entramos no tema, aonde está a tua motivação? E é exatamente quando a situação está acontecendo que você identifica a situação, da que se pior posiciona, forma possível, né? Aí que você coloca em prática, né?
Isso foi algo que realmente eu compreendi, eu até anotei para mim não perder a sequência, que quando a gente realmente compreende quem é Jesus, eu passo a me relacionar com Ele. Nossa, Eu me isso é relaciono extraordinário. com ele, Isso é né? incrível. E assim, cada dia eu vou me tornar mais parecida com Ele, e a gente compreende que os milagres do nosso dia a dia, da nossa casa, porque são milagres, né? São. Quando Deus coloca a mão, é milagre. É situação, não quer dizer que seja doença, mas é milagre. E a milagre, ela é uma consequência da palavra. Da palavra Exatamente. ouvida, compreendida, aplicada e, por fim, experimentada. Porque isso aí. se você ouve e compreende, você aplica. E quando você aplica, você experimenta. É isso aí, Vanusa. E se você experimenta, você pode contar. É isso aí. E Você é o tem que a aquela graça propriedade, traz. né? Você tem propriedade e contra o experimento não tem argumento. Exatamente. Somos provas vivas, né? Viva, É isso aí. Não tem- né? Uhum. O Miguel corre do jeitinho dele, mas ele corre. O Miguel precisaria de estimulação para pegar Olha que algo na incrível. mão e o Miguel corre, sabe? O que eu fiz? Incrível. Eu só agradeci. Você só agradeceu. Muitas vezes a gente não tem essa vivência, essa interação de agradecer antes, né? Porque assim, somos motivados por meio de Cristo, como? Pela fé, Pela fé. né? Se nós estamos ali com a nossa fé em ação, você vai começar a agradecer, porque você já sabe que o resultado que isso vai dar. Né? Você sabe o acontecimento, aquilo que vai acontecer vai ser o melhor possível. Porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Né? Ele sempre quer o melhor, né? E o Miguelzinho é a prova viva. E a gente, como você falou, Vanusa, a gente precisa estar atento nos acontecimentos diários. Diário. Né? Isso é diário. Né? São nos mínimos detalhes, muitas É, vezes. bem na simplicidade, né? Bem na simplicidade. Isso é incrível. Jesus, ele é simples, né? A gente precisa compreender que Jesus é simples. É muito natural quando você quer compreender ele. Exatamente. O que complicou foram as pessoas. É colocando isso aí. muito ponto, muito nhenhenhé que não existe. Dúvidas, né? Jesus, ele é muito puro e muito simples. Só que você precisa se permitir. Hoje a gente vê que várias coisas complicam aquilo que é simples, né? Isso tudo, as pessoas muitas vezes têm essa mentalidade, o sistema, a religião traz essa mentalidade, né? Complicam aquilo que é simples. E o melhor, aquilo que já é nosso. Já é nosso. Isso é maravilhoso. Saber e compreender que o favor de Deus é diário para as nossas vidas. Às vezes você vê uma situação, mas você precisa lembrar, não, o favor de Deus está sobre mim. Exatamente. Isso vai passar e vai cooperar para o meu bem ainda. Porque às vezes o problema ele é grande e ele acaba te impactando, Sim. né? Mas daí você mantém a tua confissão de fé. Não, a Você minha motivação faz é a decisão. Cristo. A decisão ainda está Isso, ainda está com a gente. com a gente. É isso aí. Você tem o poder da decisão. Sim. Se ele vive dentro de nós, né? Se ele está em nós, imagina o poder que nós temos. E não Exatamente. temos ideia, né? Do quão grande que é esse poder. Muitas vezes a gente se limita. Isso, Colocamos a limitação. Ó, eu posso chegar até aqui, né? Muitas vezes você de casa que está nos assistindo hoje aqui, se coloca essa limitação, né? Mas nós somos ilimitados, porque o poder de Deus ele é ilimitado. O poder de Cristo ele é ilimitado. E isso que é o mais extraordinário. E aí, mais uma vez, a gente volta para a questão da identidade, né? Porque se você não compreende quem você é nele, você não tem como se posicionar também. Exatamente. Né? E como é importante e como é uma tecla que precisa ser apertada, porque muitas pessoas ainda não sabem quem são em Cristo. Não sabem o que elas têm por direito, porque é por direito. É por direito. Nós estamos no Novo Testamento. Exatamente. Nova aliança, né? Ele conquistou, como você Ele disse. conquistou. Hoje, para a gente, é de graça. Sim. Mas ele pagou um Ele preço. pagou. Só que foi ele que pagou. Ele. Não precisamos mais pagar nada. Já está pago. Né? Cristo pegou a nota promissória, digamos assim, e rasgou e deu fim nessa nota promissória.
né? Não precisamos mais resgatar as migalhas daquela nota promissória para fazer um alto preço novamente. Porque, convenhamos entre nós aqui, não conseguiríamos. Nunca, jamais. Não conseguiríamos. Motivação por nós mesmos, Não. a gente nem levantaria da cama. Exatamente, estava mesmo pensando nisso. Principalmente no inverno. No inverno. Principalmente no inverno. Verdade. Né? E outra coisa também que eu acho muito interessante é que a gente, mais uma vez, é motivado por meio dele. Ele que nos motiva. Mas outra coisa também são os instrumentos que ele deixou aqui nessa terra, que é eu e você. Somos nós. As pessoas, muitas vezes, também nos motivam por meio de Cristo. Eu amo a palavra embaixadores. Meu Deus, é extraordinário, O que é o gente. embaixador? Porque assim, ó, vamos, né, Representantes. representantes dele aqui nessa terra. Porque Exatamente. vamos colocar na prática, contra experimentos não há argumentos, né? Se a gente colocar um monte de laranja num cesto e uma delas estiver podre, o que acontece? Vai contaminar as outras. As demais vão ser contaminadas. Mas como é bom nós termos pessoas que nos motivam através de Cristo, dando um conselho amigo, dando uma palavra de encorajamento. É maravilhoso. Porque também isso foi o caráter de Cristo. Ele deixou, ele mesmo disse que vocês farão coisas maiores. Né? Na verdade, ao invés de estarmos acusando a pessoa, criticando ela, o que a gente faz? O contrário. Não importa o que ela fez, ou deixou de fazer, a gente vai abraçar ela. Exatamente. Né? Não mais com aquele pensamento de condenação, de peso, tu ainda vai jogar peso em cima da pessoa. Né? Então... porque a gente vê hoje muito isso, porque como a gente tem motivado as pessoas, né? Porque hoje, principalmente nesse cenário pandêmico, até podemos se dizer pós, né? Porque, né, pela graça de Deus, as coisas estão diminuindo. A gente pode ver como as pessoas se abalaram. Muito. Né? Claro, porque muitas perderam, né, os seus entes queridos, ou aconteceu algo de diferente no seu convívio. Mas como é importante a gente estar motivando uns aos outros. E essa motivação, ela vem de Cristo, né? Porque antes, quando nós não compreendíamos de fato quem Ele era, realmente a gente estava misturado, né? Exatamente. E aí a gente acabava colocando, às vezes, mais peso ainda nas pessoas do que elas já tinham, elas já vinham carregadas. É isso aí. E aí a gente queria ajudar, sem saber, colocava mais peso ainda. Mais peso, mais carga. O carga. já saía mais torto carga, do que chegava. Pensando, né? Poxa, já estou desse jeito, ainda tenho que fazer isso. Então, assim, eu vejo que hoje, quando a gente abraça a causa, que nem a Fábio colocou no começo, né, a causa. Porque quando você compreende quem é Cristo, você compreende a causa. Exatamente. E você não consegue mais sair dessa causa. Porque você compreende o que Ele fez por você. Né? Cristo foi o único que escolheu nascer. Nenhum de nós escolheu nascer. É verdade. Ele escolheu nascer e ele já sabia o que ele ia fazer. Ele tinha um plano com o Pai perfeito para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa graça do Evangelho. As pessoas às vezes falam, eles estão falando da graça. O Evangelho não mudou, mas o tempo sim. Hoje a gente pode desfrutar do que Cristo conquistou para a gente. Não tem por que a gente ficar remoendo no velho. Ir lá na rua, no lixeiro, pegar e trazer para dentro de casa. Não, o que foi, fica lá fora. Exatamente. Sabe? Eu costumo dizer que as pessoas vivem de museu. Exato. Né? E aproveitar e realmente encorajar as pessoas, né? Não mais com olhos de condenação e de você precisa mudar o teu comportamento. As leis são comportamento. Exatamente. Quando tu compreende quem tu é em Cristo e deixa o Espírito te guiar, o teu comportamento automaticamente vai mudar. Não precisa alguém ficar te falando. Exatamente. Né? Leve, é muito leve, gente. Sim. É muito bom. Humanamente falando, assim, o que nos motiva? Se for para perguntar para qualquer pessoa passando ali, vai dizer, é um bom trabalho, que tenha bastante dinheiro. Precisamos trabalhar? Precisamos, né? Queremos construir uma família? Queremos ter uma família, né? Temos sonhos, temos projetos e a gente corre atrás dos nossos objetivos, não é? Mas o que nos faz querer tudo isso é quem? A causa.
É Cristo, É isso aí. ele nos dá essa motivação para ir trabalhar com alegria. Poxa, eu tenho uma família abençoada, sabe? Eu tenho uma vida abençoada. Eu Exatamente. sou amado, eu sou amada, né? Eu sou querida. A nossa mentalidade muda muito, a nossa Muda. visão muda muito, né? Muda muito. E assim, ó, quando a gente pensa nessa motivação, né, as pessoas pensam que é para a gente viver sempre aquela vida monótona, né? E quando a gente fala que a gente precisa, né, ter as pessoas certas, que tem essa mentalidade da motivação certa, é porque assim, ó, todos nós temos sonhos, né? Quem aí de casa não tem um sonho, né? Nossa. E as pessoas, outrora, a gente pensava que a gente tinha que subornar o nosso sonho, né? Subornar aquele sonho, não podíamos mais viver Abrir mão. aquele sonho, precisaríamos abrir mão desse sonho, e hoje não. Hoje a gente entende que nós precisamos sonhar, sim. E tem um versículo maravilhoso que fala, né? Que ele implanta o querer e opera o realizar. Exatamente, que está lá Até em o Filipenses, que está lá em Filipenses 2,13, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, É lindo de demais. acordo com a boa vontade dele. A gente pode dizer que boa, perfeita e agradável. Uhum. O pai não quer ver você feliz? E por que ele vai querer que tu abra mão do teu sonho? Exatamente. Não faz sentido. Se você aí de casa, né, tem o sonho, não coloque embaixo dentro da gaveta, não coloque embaixo do pano, viva, porque ele quer que você viva os teus sonhos. Como a Vanusa comentou aqui, se ele plantou o querer, ele é competente o suficiente para realizar, né? Porque se isso não fosse, ele não teria dado o filho dele, É verdade. né? E o filho não teria vindo de boa vontade, né? Então, se Cristo veio de boa vontade, de bom grado, se entregou, pagou o alto preço, é porque tem muita coisa boa para chegar ainda. Se Cristo é amor, né? Nós somos movidos por esse amor. Né? Exatamente. Fazemos tudo de uma forma mais simples, né? Mais natural possível, né? Porque daí não se torna mais uma obrigação, né? Mas sim um prazer, Um prazer. né? Exatamente. Você faz isso você faz as coisas com alegria. Flui de você, né? Isso já começa a fluir. A gente nem percebe mais, né? Nossa, você é incrível. Porque a partir do momento que a gente conhece e a gente está motivado, as coisas acontecem de maneira automática. Não é mais no manual, porque o manual você ainda precisa colocar força. Manual ainda você precisa colocar o teu querer acima de tudo. Quando é automático, acontece sem você perceber. Isso. Porque você entendeu novamente o quê? A causa. E isso é extraordinário. É incrível, porque a nossa lente, ela muda totalmente. O foco, né? Muda O foco. totalmente, porque é como você falou, não é mais no modo manual mesmo. Vai lá e ficar. É isso aí. É automático, isso flui de mim. Eu hoje compreendo que eu sou amada e eu amo. E é Eu isso aí. compreendo que eu sou abençoada e eu abençoo. É isso aí. Eu sou um abençoador, Exatamente. certo? Então, assim, eu sou abençoada, eu sou um abençoador. E eu não faço com peso, eu faço com alegria. Com alegria. Porque o Pai não me dá nada com tristeza. É isso aí. Então, por que eu vou fazer com tristeza, ou com peso, ou com esforço? Para o outro, para o irmão, né? Nós temos a nossa família dos de sangue, que nem a gente Sim, colocou no aham. GC. Foi muito legal o papo do GC de quarta, que a Bacana. gente fez essa colocação, que hoje nós temos a família dos de sangue, né? Que é a família de Cristo mesmo, a causa dele. E como a nossa vida, ela muda totalmente quando a gente começa a se relacionar e experimentar Exatamente. a pessoa de Cristo. Porque antes a gente conhecia um Jesus tão distante, Tão distante. né? Nossa. Então hoje a gente compreende que ele está habitando dentro de nós e que realmente a gente consegue ser ele para outras pessoas. Que parecia que esse acesso nunca iria acontecer.
Exato. Por mais que você fizesse, e aqui a gente não está porque vai ficar para um outro tema, né? Mas a gente sempre, por mais que aquele manual, por mais que a gente colocasse força, parecia que o livre acesso a Cristo nunca chegava. Uma coisa distante, Uma longe, coisa distante. mas um dia ia chegar, né? Na verdade, era um ciclo vicioso, né? Porque você ficava no Isso. mesmo lugar sempre. Não tinha na verdade, a motivação não era Cristo, porque você não saía do lugar. Exatamente. A motivação era você mesmo, era o teu esforço. Você ficava rodando ali. E quando a motivação é Cristo, você tem um alvo. E aí você chega. É isso aí. E daí, assim, sendo motivados por Cristo, né? A gente vai se sentir como? Cheia de força, né? Quando temos Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, né? O Espírito Santo, a gente sente uma força interna, é algo inexplicável, né? É uma coisa que a gente não precisa fazer fisicamente, É isso aí. digamos assim, né? E a partir desse momento em que deixamos Deus cuidar da nossa vida, que a gente coloca tudo isso nas mãos dele, né? Com certeza não vai sair da forma que a gente imagina, mas vai sair de um modo que dará tudo certo, né? Que a gente nem imagina, mas de acordo com a vontade dele, porque daí vai dar tudo certo, né? Às vezes o que a gente acha que vai dar certo não vai. Mas Deus sabe todas as coisas, né? É isso aí. Ele quer, com certeza, sempre o melhor. As coisas melhores, os planos melhores, Ele quer e vai concluir em nossas vidas, né? E isso que a gente precisa se firmar. Por que vem essa força interior? Porque a gente sabe que Ele venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. Ou melhor, já vencemos. Sim. Tem coisas que a gente não entende às vezes, né? Por que está acontecendo, por que está passando. Mas Deus sabe, né? Então, o que a gente tem que fazer? Descansar, confiar nele e descansar. E não é fácil, né? Vamos falar, não é fácil. Tem gente que acha que é fácil, mas não é. É ali que você coloca a tua fé. E ela tem que ser mantida. É isso aí, porque sabemos que o Pai, né? O nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece as nossas necessidades, né? Nós como pais aqui, fisicamente falando, né? Não precisamos que os nossos filhos venham até nós, pai, mãe, eu preciso comer, pai, mãe, preciso daquilo, pai, mãe, preciso daquele outro. Nós sabemos a necessidade dos nossos filhos e queremos o melhor para eles. Sim. Assim é a visão do nosso Pai. Ele sabe de todas as coisas. E se a gente tem essa confiança, se a gente acredita e coloca isso nas mãos dele, só tem a ser extraordinário. Só tem a ser incrível. Essa visão de paternidade é algo que é incrível, porque hoje eu vejo que muitas pessoas não conseguem compreender que Ele é nosso Pai. E tem dificuldade de ver isso. Pelas suas próprias experiências, né, de casa. Exatamente. Mas a gente precisa compreender que nós somos pais, mas aqui Deus, ele é totalmente diferente. Exatamente. O caráter dele é imutável. Então, a gente não pode comparar um pai daqui com Deus, mesmo que as nossas intenções sejam maravilhosas, né, Gui? Né, complementando o que tu falou. Mas hoje eu vejo que muitas pessoas, por não ter uma experiência muito boa em casa, não consegue enxergar Deus como pai. Esse pai amoroso, protetor, que realmente zela por ele, sabe? Então, assim, é uma área que realmente é bom trabalhar e reforçar sempre que a gente realmente tem um pai que está a nosso favor todos os dias, em todas as situações, seja ela grande ou pequena. Ele está junto com a gente, né? Está ali, às vezes está num furacão, que tu não consegue ver nada, só fumaça e poeira. Mas ele está ali no meio trabalhando a teu favor. Precisa crer nisso e declarar, porque a gente está realmente nessa pegada agora aqui na igreja de fazer confissão de fé, que é confessar realmente o que você tem, né, em Cristo. Então, confesse que a vitória é sua
que Cristo está no barco e você vai vencer. Lembrando que confesse coisas boas. Não é para você, querido, não é para você se confessar e ficar horas confessando, né? E se fazendo muitas vezes, porque outrora pensávamos que éramos vítimas, né? E precisaríamos confessar por horas, por horas. O que a gente quer dizer com confessar é para você confessar justamente aquilo que a Vanusa disse. Confessar a vitória, porque ela já é sua, né? Você não precisa falar dos seus problemas, porque ele já conhece e ele sonda o seu coração todos os segundos, todos os minutos, todas as horas. O que você precisa é declarar, abrir a sua boca, né? E o que outra hora nós fazíamos, né, é meter os pés pelas mãos. A gente não dava nem tempo, né, de parar, sentar, respirar e agora, o que eu faço? O que vamos fazer, né? Não, a gente já queria resolver as coisas pelo braço, pela nossa própria força, né? E aí se atolava mais ainda, vamos falar a verdade, né? E agora, com a graça, a gente para, pensa, que a gente sabe, deixa Deus trabalhar, né? Deixa Cristo fazer a obra e descansar. E declarando, confessando a nossa fé, né? É isso e aí. já deu certo, obrigado que já deu certo, e agradecendo. A nossa oração mudou, né? Ao invés de antes pedirmos, né? Hoje nós agradecemos, né? Só agradecemos. Que coisa incrível, né? E, meu Deus, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. A nossa vida de oração muda a partir do momento que a gente compreende o que a gente tem, né? Exatamente. É exatamente o que a gente estava falando antes, sobre você compreender quem você é e o que você tem em Cristo. Quando você conhece, compreende o que você é na palavra, o que ele diz ao teu respeito, o que ele conquistou, a tua oração muda, porque tu sabe que aquilo já é teu. Né? Jesus morreu por todos, ele conquistou o domínio para todos, ele quer o melhor para a gente. Então, você precisa de saúde, você precisa de uma solução na tua casa, declare a partir da vitória já. É isso aí. Esses dias eu passei por uma situação, né? Mas olha como a carne fala mais alto, né? Mas daí eu pensei, não, calma. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sou filha, eu sou amada, o Senhor cuida de mim, né? Já deu tudo certo. Mas o desespero, ele cega a gente, né? Então, aí chega o momento que tu tens que parar, respirar fundo, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. Agora, coloca as tuas ideias no lugar, teus pensamentos no lugar, né? E deixa... Porque a gente precisa entender, né, que o colocar o agradecer antes, partir da vitória, como disse já a Vanusa, quando a gente começa a entender isso, vira isso rotina. Vira rotina em nossas vidas. Porque se você agradece, é porque você acredita que isso vai acontecer, né? E muitas vezes a gente fazia uma petição de todo tamanho, né? Ai, porque meu Deus isso, meu Deus aquilo, e eu preciso daquilo, preciso daquele outro. Como a gente já falou, ele conhece todas as coisas. Sim. O que precisa, porque as situações, elas vêm a todo momento. E é natural, né? Porque somos seres humanos, Exatamente. Né? Só que, é como a gente falou, a decisão está aqui, ó, na palma das suas mãos. E esquecemos, né? Aí vai das pessoas o quê? Agradecer. Por aquilo ali já está mais calmo, porque aquilo ali vai passar. Porque, gente, uma tempestade ela é passageira. Né? Você vê um furacão 24 horas destruindo, quebrando tudo? Não. Ele tem um começo, mas ele tem um fim. Né? Então, essa mentalidade que a gente precisa entender. Que as situações, elas vêm, mas elas já têm data de validade. Né? Mas por quê? Porque eu e você estamos agradecendo, confiando, declarando todos os dias, eu já venci.
É incrível como a gente consegue hoje ver além da tempestade, né? Porque, como tu colocou, ninguém vê um furacão. Exatamente. Então, assim, é algo que eu também aprendi e experimentei, né? Porque a gente precisa experimentar. Gente, se você não experimentou ainda, mergulha mais. Mas a gente aprendeu a ver a partir da vitória, por quê? Porque a gente entendeu que a gente é vitorioso. Exatamente. Enquanto você não compreende que a vitória é tua, tu vai ficar nesse sentimento de eu sou um coitado, eu mereço isso. O que eu fiz de errado para estar pagando por isso? Foi aquilo lá que eu fiz semana passada, será? Foi, né? É isso aí. Não, sabe? Para de olhar para trás. Cristo, ele veio e ele pagou pelo que tu fez lá atrás, pelos que ainda vão nascer, pelos que isso aí. nasceram hoje. É isso aí. Sabe? Então, assim, ó, é compreender realmente. Hoje eu vejo tantas pessoas falando de Jesus, mas eles, se tu perguntar para eles o que Jesus conquistou para ti, ele não sabe falar. Exatamente. Ele sabe falar que Jesus morreu, nos salvou, mas a gente precisa continuar trabalhando. É isso aí. E que a graça é algo que não precisa fazer nada. Não é assim. Não é assim que funciona. A graça, a gente compreende quem a gente é. É a graça do Evangelho. O Evangelho não mudou. O que mudou foi o nosso entendimento. É onde entra a nossa fé. Né? E você fica ali firme. Agora fica firme ali. Fica firme na rocha. A rocha é Jesus. Com um turbilhão de coisas acontecendo. Acha que é fácil? Não é fácil. É como a gente conversou, né, no talk passado. A rocha inabalável. A rocha. Maravilhoso. Né? Isso tudo complementa, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Você tem que estar firme. Os seus pés precisam estar na rocha. Um fundamento. Se você né? não estar na rocha, você não tem a motivação certa. E qualquer vento de doutrina te leva. Exatamente. Qualquer Qualquer e tira vento. O chão, né, Vanessa? É isso aí. E tira o chão. É isso aí. E o mais engraçado, e eu acho que o mais louco disso tudo, é que a motivação de Cristo, né, motivação certa ou motivação de Cristo, são a mesma coisa, porque a gente entende que isso é para todos os momentos, dos menores ao maior. Né? Está nos pequenos detalhes, está no seu levantar, está ali no seu dia a dia, no seu trabalho, ou qualquer situação que você está passando, ou que ainda vai passar, né? Entender essa motivação é essencial para a gente levar uma vida plena. E o mais incrível disso tudo é falar desse tema com questões do dia a dia, com experiências do dia a dia. Né? Olha quanta coisa incrível que a gente falou aqui nessa noite de estar vivenciando isso e colocando em prática. Porque são conteúdos, são assuntos que são práticos. Né? São vivências diárias, né? São coisas que acontecem diariamente e a gente não espera. Né? É isso aí. São situações que nos pegam de surpresa. E daí? Aí você tem que estar firmado. Você tem que ter um fundamento, né? É isso aí. Né? Que a gente possa cada dia mais, né, colocar essa motivação certa, colocar ela, vestir ela e nunca mais tirar, né? Porque uma vez que você entende essa motivação, ela é para todos os dias, ela é para sempre, ela é eterna, porque você entendeu, você colocou dentro da sua mente, seu coração processou, pronto, você já está vivendo. E como é incrível, né, a gente compartilhar isso com o pessoal de casa, porque, como eu disse antes, são coisas que a gente vive diariamente. Sim. E são experiências que a gente vive. E vai ter outras e mais experiências que a gente vai contar mais para frente, que quem nos motivou foi Cristo. Porque estamos na motivação certa. E Ele está a nosso favor, né? É isso aí. Ele está a nosso favor. Esse é o mais incrível. É maravilhoso como hoje a gente consegue compreender de fato, porque a gente não tem dúvida, né, que Ele realmente está ao nosso favor, que Ele realmente coopera para que tudo corra para o nosso bem e passar isso para as pessoas, né? Porque hoje a gente vê tanta pessoa com os pensamentos confusos,
perdidas dentro delas mesmas, nas situações que elas estão vivendo, né? E realmente mostrar que há algo além disso. Exatamente. Que há algo melhor para elas, né? Que há algo que vai fazer elas, né, ser felizes, que vai dar sentido para a vida delas. Essa felicidade que não passa, É isso aí. né? Esse prazer que é estar com ele, né? Mas daí tem muitos que questionam que agora você não vai ter mais luta, agora você vai ter uma vida boa. Não, Jesus Quem lutou disse por mim. isso? Na Bíblia está escrito, né, que nós iremos passar por lutas, por aflições. Isso não nos deixa isento disso. E Né? para a honra e glória do Senhor, que a gente não foca mais nas aflições. Nas situações, né? A gente foca no vencer, No porque vencer. já está vencido. E isso já é plausível, né? Tudo isso que Cristo fez nas nossas vidas. Gente, que momento bom, que momento gostoso passar aqui com vocês. Poderíamos ficar aqui horas e horas falando dessa motivação e de tantas outras coisas que Cristo conquistou para mim e para você. Verdade. Mas eu quero agradecer extremamente vocês por ter aceitado esse convite do bate-papo desta noite. Que Deus abençoe extremamente Amém. vocês, Amém. né? Muito bom estar aqui com vocês. E você que está em casa, se gostou deste bate-papo, curta, compartilhe ele para que mais pessoas venham entender e compreender esta motivação certa. Pessoal, fique ligadinho em nossas mídias digitais para acompanhar mais e mais novidades. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite. Tchau, tchau, pessoal!